Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Já tive a oportunidade de falar aos irmãos que estiveram no primeiro culto e agora estar aqui com vocês também é muito bom. Eu quero agradecer ao meu amigo, o pastor Ronaldo, pelo convite e a oportunidade de poder compartilhar nesses dias aqui, amigo, a palavra de Deus para a sua igreja. É claro que eu tenho pedido ao Senhor que por sua bondade me ilumine, me use, e eu peço aos irmãos sempre que lembrarem, e de preferência não só essa semana, mas sempre que vocês lembrarem, orem por mim, para que o Senhor por sua bondade me dê sabedoria, para poder apresentar sempre sua palavra da melhor forma possível. Eu já vi no primeiro culto, e estou vendo aqui agora também no segundo, alguns amigos queridos, já conhecidos de outros lugares aí onde trabalhamos juntos e convivemos. Eu vou evitar de mencionar nomes, porque talvez eu não tenha percebido todos ainda, até porque do meio da igreja para trás, assim, eu já não estou enxergando muito bem mais. Problema de DNA, né? Como é que fala? Data de nascimento antiga. Mas é muito bom estar aqui com todos vocês. Quero agradecer também pelo carinho que a gente sempre recebe, né? Especialmente tendo a oportunidade de pregar na Novo Tempo, no rádio, na TV, na internet. A gente acaba sendo conhecido por pessoas que evidentemente a gente não conhece, mas sempre são tão bondosas, tão gentis, tão carinhosas, e eu agradeço muito a vocês por isso. Nós temos o desafio de estar aqui na casa do Senhor durante todos os dias dessa semana, amém? Esse amém foi sem fé. O tema da nossa semana é movidos pela fé. Olha, eu sei que é um desafio e para muitos é quase que impossível estar aqui durante a semana, mas fica o convite, faça um esforço. Eu já vivi o suficiente para saber que na vida a gente sempre tem tempo para o que nos é prioritário, não é? Fala sério. Então, fica aí na sua mente, no seu coração, essa reflexão e esse convite. Se você puder estar aqui durante a semana, vai ser uma alegria também estar com você. Aí eu aproveito e cumprimento os amigos que estão nos acompanhando pela internet. Parabéns por nessa hora fazer da sua casa a casa do Senhor. Eu estou certo que assim como o Senhor está conosco aqui, está com você aí também nesse momento. Mas melhor ainda se você puder estar aqui, tá bom? Porque assim você não só nos vê, mas a gente também vê você. E é muito bom ver gente, não é? Eu gosto de pregar lá nos estúdios da Novo Tempo, mas é muito melhor assim, não é? Vendo gente, olhando nos olhos, sentindo o interesse de vocês. Desinteresse nenhum, só interesse, amém? Amém, irmãos, vamos com fé. Eu me lembrei até de um professor de teologia, isso faz tempo, hein? Quando eu era aluno de teologia ainda, ele dizia assim, olha, se você estiver pregando e alguém dormir, relaxa, não se estresse, isso pode não ter nada a ver com você. Vai que a pessoa tomou aí um medicamento que dá sono, não é? Porque tem uns que dão sono mesmo, não é? Ou então a pessoa está extremamente cansada e mesmo assim foi à igreja por sua sinceridade, pureza, mas chegou na igreja e não resistiu, desmontou. Então não se estresse se alguém dormir, de repente o problema não é com o seu sermão, né? Então é bom pregar assim, vendo a igreja, mas confesso que tem uma hora que dá uma tristeza, quando a gente olha que a igreja não está vendo a gente percebe que tem alguns que estão para lá de Bagdá. Antigamente, quando via um com a cabecinha baixa, a gente pensava, ou está dormindo ou está orando. Hoje, o mais provável é que esteja no celular, né? Navegando na internet, né? Vendo as fotos dos outros, etc. Se você puder evitar navegar na internet durante o sermão, eu lhe agradeço. Mas a decisão é sua. Você é um fofinho, você é uma fofinha, mesmo que você olhe no seu celular aí durante o sermão, tá bom? Melhor você estar aqui do que você estar em outro lugar, não é? Você é um queridinho de Deus, uma queridinha de Deus, mesmo que você
esteja viciadão nesse negócio aí. Porque fala sério, o trem virou um vício, não foi? Virou um vício. O celular parece que é uma parte do corpo da gente. Eu muitas vezes evito de levar celular para a igreja, mas toda hora eu passo a mão no bolso, assim. Perdi meu celular. Aí eu lembro, não, eu larguei o trem no carro. Um momento de liberdade. Não é fácil, não. A vida vai ficando complicada, né? E a gente vai ficando escravo de certas coisas. Mas tá bom. Irmãos, a gente muitas vezes sorri por fora, mas chora por dentro, não é? Eu costumo dizer que todos nós, seres humanos, temos lágrimas escondidas por trás dos nossos sorrisos. E ainda hoje alguém, assim, muito rapidinho, mas me disse mais ou menos isso. Pastor, ore por mim, porque as pessoas acham que eu estou bem, mas eu estou muito mal. E eu queria aproveitar, inclusive, fazer uma oração agora, por você que me pediu essa oração e por todos nós. Vamos orar? Pai querido, Tu sondas os corações, Senhor, e sabes todas as coisas. É assim mesmo, Senhor. Geralmente, quando estamos em grupo, quando nos encontramos, por exemplo, com os irmãos da igreja, a gente se cumprimenta com alegria, com sorrisos. Mas quantas vezes, Senhor, a gente vem à Tua casa inteiro por fora, mas despedaçado por dentro. Eu peço nessa hora, Pai, especialmente por aqueles Teus filhinhos que estão aqui, ou talvez estejam assistindo em algum outro lugar, e cujo coração esteja magoado, machucado, entristecido, conforta-os, Pai. Que o consolo do céu, a paz do príncipe da paz, possa alcançar esses corações, essas vidas nessa hora, Senhor. E eu peço por toda a igreja, Senhor, por todos nós. Ajuda-me, Pai, nesses dias. Põe Tua palavra na minha mente, no meu coração, Senhor. Ajuda-me a apresentá-la do jeito que Tu queres que seja dito, para que Tua igreja seja abençoada pelo poder do Espírito e pela força da Tua palavra. Nós Te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente pensa nesse assunto de fé, e o tema da semana é esse, né? Movidos pela fé, um texto que normalmente vem à nossa mente, Hebreus capítulo 11, onde são mencionados vários homens e mulheres de Deus dos tempos do Antigo Testamento, que foram movidos pela fé. Eu quero usar aqui os 3 primeiros versos de Hebreus 11, apenas a nível de introdução. Está escrito assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O autor de Hebreus, possivelmente o apóstolo Paulo, quando diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, no contexto aqui de Hebreus 11, entendemos que ele está se referindo, sobretudo, quando fala das coisas que se esperam, fatos que não se veem, isso aqui seja uma referência à herança que os salvos receberão, que os filhos de Deus obterão. Ou seja, um dia, pela fé, nós teremos o privilégio de entrar na terra restaurada, de alcançarmos esta sublime promessa de Deus. No verso 3 ele diz: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Significa que o nosso Deus não precisou de matéria pré-existente para formar tudo o que fez, para fazer tudo o que fez. Deus tem o poder de materializar a sua palavra. Isso é algo difícil até de imaginar, não é? Mas esse é o nosso Deus. E o Deus que materializa a sua palavra, ele tem o poder também de transmitir vida às formas que ele cria. No verso 2 diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Interessante que nesses 3 versos que li, a palavra fé é mencionada 3 vezes. Fé, no texto original aqui, né, do Novo Testamento, no grego, a palavra fé, traduzida por fé, é pistes.
E pistes significa confiança, lealdade, fidelidade. Então veja, de acordo com a Bíblia, fé não é apenas uma atitude mental positiva, um pensamento positivo, como normalmente se entende no mundo, né? Tem fé, tem pensamento positivo. Na Bíblia, fé é mais do que uma atitude mental. A fé também se manifesta num padrão de comportamento. Por isso que fé inclui fidelidade. Os homens e mulheres de Deus mencionados aqui no capítulo 11, em cada um dos casos, se percebe que a atitude de fé produziu atos de fidelidade. Inclusive, os atos de fidelidade, eles revelam a natureza, a realidade da fé. Mas, se a gente analisa aqui todos os personagens mencionados, a gente vê que, apesar de nós nos referirmos a eles geralmente como heróis da fé, eles não foram infalíveis. Em alguns momentos aqui, e outros deles em vários momentos, eles foram fracos na fé, eles fracassaram na fé. Mas a despeito disso são vitoriosos, e a Bíblia diz que eles deixaram bom testemunho. Isso aqui é um conforto para mim, e eu penso que deve ser para você também. Porque quem aqui nunca se sentiu fraco na fé? Quem aqui nunca deu uma vacilada? Quem aqui nunca duvidou quando devia ter crido? Quem aqui nunca deixou de testemunhar quando devia ter assumido sua fé? Quem aqui nunca teve medo quando devia ter revelado coragem? Então, se mesmo estes, com suas fraquezas, deram um bom testemunho e se tornaram vitoriosos, você e eu também podemos, pela graça de Deus, vencer a despeito das nossas fraquezas. Já passando aqui de Hebreus para Tiago, que é o próximo livro aqui, a carta de Tiago, no capítulo 5, versos 17 e 18, Tiago faz referência a um profeta de Deus do tempo do Antigo Testamento, que foi um exemplo de fé. E Tiago aqui está falando sobre a eficácia da oração do justo. Então ele cita o profeta. Tiago 5, 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Tiago diz assim: olha Elias, lembra de Elias, o profeta do Antigo Testamento? Um dia ele orou para que não chovesse, e de fato não choveu por 3 anos e 6 meses. E depois ele orou de novo e pediu a Deus para que mandasse chuva, e chuva caiu sobre a terra. Mas interessante que é dito assim, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. O que Tiago está dizendo é que Elias era apenas um ser humano, como você e eu somos, com nossas virtudes e defeitos, com os nossos acertos e erros. Ele era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós, de alegria, de tristeza, de coragem, de medo. Mas ele orou com fervor, com sinceridade, e Deus atendeu sua prece. O que Tiago está dizendo aqui é que se você, a despeito de suas fraquezas, for sincero como Elias e exercer a sua fé, Deus vai ouvir a sua oração e vai atendê-la. Nós vamos refletir um pouco, então, sobre a vida do profeta Elias. Eu sei que esse é um texto, é uma história bem conhecida, não é? Estou abrindo aqui minha Bíblia no primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo 17. Essa é uma história antiga e conhecida, mas a Bíblia sempre se torna atual quando nós paramos e com sinceridade procuramos refletir nela, né? Pedindo a Deus que ilumine nossa mente, ilumine nosso coração. 1 Reis 17, verso 1, está escrito assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser.
profeta Elias foi diante do rei Acabe. Acabe reinava em Samaria, que era o chamado reino do norte de Israel. Depois do reinado de Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos, norte e sul. O reino do norte tendo como capital Samaria e o reino do sul, depois a capital tornou-se Jerusalém. O reino do norte durou aproximadamente 200 anos. Teve 19 reis, quase todos ímpios. Acabe foi um dos 19. Mas o reino do norte acabou quando os assírios invadiram Samaria e as demais tribos, e tudo foi destruído, no ano 722 a.C. Mas como eu disse, Acabe, de acordo com a Bíblia, foi pior do que todos os reis que o antecederam. Acabe foi muito infeliz no casamento. Casamento pode ser bênção ou maldição, né? Depende com quem você casa. E depende quem você é também. Não fica botando a culpa só no outro ou só na outra. Porque você também não é essa coisinha fofa toda, não é? Você também comete seus errinhos. Ai, ai. Não é? Teimoso, teimosa. Birrento, birrenta. Ciúme. Chatice. Porque se tem um trem chato é ser humano. Acabe casou muito mal. Ele casou com uma mulher ímpia, pagã. E fora isso era autoritária, era mandona. Naquela época existiam mulheres que eram assim muito mandonas. Naquela época. Naquela cultura. A mulher chamava-se Jezabel. Pense numa mulher autoritária, dona da verdade. Acabe deixou de ser um varão e passou a ser um varunca. Manda ela e ele nunca. Dizem que o governo de Acabe foi o governo de saias. Jezabel era o poder por trás do trono. Mulher terrível. Que Deus livre todos os homens que estão aqui presentes desse tipo de mulher. Amém? Amém. Que a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva, a sua mãe, todas as mulheres com que você conviva, sejam mulheres bondosas, compreensivas, pacientes, agradáveis, submissas. O submissa já fica mais difícil. Ai, ai, no tempo que nós estamos vivendo, hein? De feminismo em alta, é até perigoso falar sobre isso. Ainda bem que ninguém traz pedra para a igreja, né? Mas, falando sério aqui, irmãos, a gente não casa para mandar, a gente casa para amar. Quem quer mandar não precisa casar. É só arrumar um empregado ou uma empregada e pagar bem, não é? Aí você manda à vontade. Quer dizer, até onde a pessoa aguentar, não é? Até onde compensar pelo salário. A gente não casa para mandar, a gente casa para amar, para servir, para fazer o outro ou a outra feliz, não é? Felizes são os que têm essa compreensão. Eu sei que esse assunto de casamento, ele é lindo, mas é complicado. É lindo porque foi criado por Deus e é para o nosso bem. É complicado porque depois que Deus nos criou, nós nos separamos dele e ficamos marcados pelo pecado. Não há problema nenhum no casamento. O problema está nos casados, na natureza deles, que é muito ruim. E eu meço você a partir de mim mesmo, né? A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, mas olha que em nome de Jesus creia nisso. Se você perseverar no seu casamento, e mais do que pedir a Deus para mudar seu cônjuge, se você pedir a Deus para mudar você, tudo vai dar certo. Você vai ter um casamento duradouro e vitalício. Mas assim, não é aquele vitalício, né, até que a morte o separe, esperando para ela morrer ou ele morrer, para arrumar outro ou arrumar outra. No plano de Deus é vitalício, mas também é para ser bom, significativo e feliz.
Então, em vez de pedir a Deus para mudar o cônjuge, peça a Deus para mudar você, para fazer de você uma pessoa realmente mais paciente, uma pessoa mais compreensiva, mais bondosa, mais amorosa. Peça a Deus para fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, e tenha certeza, é muito bom conviver com um homem de Deus e com uma mulher de Deus, não é? É muito bom, irmãos, quando a gente convive com alguém que nos olha com os olhos de Deus. Mas a gente só consegue olhar as pessoas com os olhos de Deus, quando os nossos olhos estão em Deus. É a visão de Deus que altera a minha visão de mim mesmo e dos outros. Como é bom conviver com alguém que nos vê com os olhos de Deus. Bom, mas voltando aqui a falar de Acabe. Jezabel realmente, assim, com todo respeito, não prestava. Era uma mulher muito complicada. Durona demais. Para vocês terem ideia, a Bíblia diz que Jezabel convenceu Acabe a construir em Samaria um templo ao deus Baal. Baal era um deus pagão, um deus imaginário, um falso deus, considerado por Jezabel e o seu povo como o deus da chuva e da fertilidade. Acabe construiu em Samaria um templo ao deus Baal. E vieram muitos sacerdotes e profetas de Baal da terra de Jezabel. E a idolatria, diz a Bíblia, se proliferou por todo o reino de Israel. Que coisa mais triste, hein? Acabe reinou 22 anos. E num determinado momento do reinado de Acabe, Elias aparece. Aparece assim de repente aqui na Bíblia, né? Como um meteoro, para iluminar a noite espiritual, a noite escura, na qual o povo de Deus estava vivendo em função da idolatria. E Elias já chega logo, é claro e direto, e diz assim, olha, por ordem de Deus, não vai chover sobre a terra, nem mesmo o orvalho da madrugada vai cair sobre a terra. Isso era um sinal claro da desaprovação de Deus, da tristeza de Deus pela condição espiritual do seu povo, pela apostasia que estava espalhada por todo o reino. Depois que Elias entregou essa mensagem de Deus, o Senhor disse assim para ele, agora você vá e se refugie lá nas margens do riacho Querite, e eu vou providenciar alimento para você. Porque uma grande perseguição começou em Israel contra Elias. Então ele foi e montou seu acampamento lá na beirada do riacho. Quando sentia sede, naturalmente que bebia da água do córrego ali, do pequeno rio. Ou como dizem lá no norte, do igarapé. E depois que ele matava a sua sede e sentia fome, aí ele olhava para o horizonte e ele via que pássaros estavam vindo na sua direção. E esses pássaros traziam para Elias, 2 vezes por dia, pão e carne, um sanduíche. E olha, deve ter sido um sanduba daqueles muito gostoso, porque foi Deus que mandou, não é? Quem gosta de sanduíche aqui já pode dar uma hora dessa, não é? Como devia ser gostoso aquilo. Eu não sei como que era, eu não sei como é que esses pássaros traziam, mas a Bíblia diz, e eu creio na narrativa bíblica, como sendo fidedigna e literal, está escrito que todos os dias, 2 vezes por dia, os pássaros traziam pão e carne para Elias. E aí eu fico pensando assim, como é que ele se sentia quando via aqueles pássaros vindo na sua direção? Como se fossem seres racionais, inteligentes, guiados por uma mão invisível, vindo com um propósito definido a alimentá-lo. Você em algum momento sentiu assim um cuidado de Deus e você não teve dúvida de que aquilo ali foi uma manifestação do livramento de Deus ou da providência de Deus? É gostoso, não é, quando isso acontece? Eu tenho histórias assim, eu sei que alguns aqui certamente têm também. O coração de Elias transbordava de louvor e gratidão a Deus quando ele via aqueles pássaros vindo na sua direção. Certamente ele pensava assim, eu estou longe dos olhos de todos, escondido aqui sozinho, mas eu estou diante dos olhos do meu Senhor, Ele está cuidando de mim. Mas está escrito que a água do riacho parou de correr porque era tempo de seca. Então Deus disse assim, Elias, vá agora para Sidom, em Sarepta, que era a terra de Jezabel. Jezabel jamais imaginaria que Elias estaria lá na sua terra, mas Deus mandou ele ir para lá.
E Deus disse assim: eu providenciei alguém para cuidar de você. Quando Elias chegou a Sarepta, ele viu uma senhora que estava catando assim uns gravetos, umas madeirinhas, não é? Para fazer um fogo ali. E ele olhou e, entendendo que poderia ser aquela pessoa escolhida por Deus, ele disse assim: senhora, pode me conseguir um copinho de água? E ela disse: pois não. Quando ela estava indo buscar água, ele disse assim: mas se tiver um pãozinho aí também, vai na boa, porque titio está com sede, mas com fome também, não é? Dá para trazer um pãozinho? Vocês sabem que, contando isso hoje, no primeiro culto, eu me lembrei, vou contar para vocês também, rapidinho. Uma vez eu estava colportando lá em Várzea Grande, perto de Cuiabá, no Mato Grosso. Isso já faz tempo, na época de estudante. Para quem não sabe, colportando é vendendo livros assim nas férias, né? Muitos estudantes fazem isso até hoje e provavelmente alguns de vocês aqui também fizeram. E eu estava lá com mais 2 amigos em Várzea Grande colportando. E chegou um dia em que, na hora do almoço, nós normalmente nos encontrávamos, mas nesse dia só eu e um amigo chegamos e o outro não. E eu não tinha vendido nada naquele dia assim à vista, estava sem 1 centavo no bolso, e a minha esperança era um dos amigos chegar para emprestar grana para a gente almoçar, só que chegou um sem nada. Aí ficamos os 2 esperando o terceiro, e o terceiro não veio. Ele geralmente vendia mais, mas também trabalhava mais. E nesse dia ele emendou o trabalho aí, nem parou para almoçar. E ficamos os 2 ali olhando um para a cara do outro, no fundo da igreja lá, numa salinha, sentados no colchão, no chão. E a fome foi aumentando, aumentando. Até que meu amigo disse assim, por volta de 1 da tarde: Gilson, vamos ali na casa da irmã fulana. Eu disse: não vou lá não. Vou lá pedir comida? Com vergonha. Ele falou: não vou pedir comida assim, você acha que eu sou tão cara de pau? Eu falei: sei não. Então vamos, eu estava com fome, né? Nós fomos, chegamos lá, tocamos a campainha, a irmã saiu, ele disse assim: irmã, seria muito incômodo lhe pedir um copo com água para mim, para o Gilson? Ele disse: não, claro que não. E a irmã correu lá e veio com uma jarra, com 2 copos, e aí ele pegou o copo e antes de beber ele disse assim: meu pai tinha mania de dizer que beber água com fome faz mal, mas acho que não tem nada a ver, né, irmã? Ela disse assim: não tem nada a ver não, pode beber, pode. E aí, falei: já vi que deu zebra. Aí ele bebeu, eu bebi, mas depois que nós terminamos de beber água, ela disse assim: mas vocês não almoçaram ainda? Ele disse: irmã, não, mas não se preocupe. Ela disse: não, a gente já comeu aqui, mas ainda tem uma sobra ali, eu vou fritar uns ovos, tal. Entrem aqui. E ele disse: não, irmã, não, a gente não quer incomodar, a gente só veio mesmo beber a água e já estamos saindo. E eu pensei: ele é louco, não é? Mas ele, muito estratégico, né? Só insistia um pouco mais, e a irmã tal, até que falou: bom, irmã, a gente não queria incomodar, mas já que a senhora insiste tanto, se é para o seu bem, sua felicidade. Bom, mas voltando aqui a falar de Elias. Elias disse assim: me dá um copo d'água, pode ser? Ela disse: pode. Quando eu estava saindo, Elias disse assim: um pãozinho também, irmã, vai fazer bem aqui para o profeta. E a senhora disse assim: não vai dar. Porque eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou preparar agora um pãozinho para mim, para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Porque era uma situação de extrema pobreza, de miséria. Ela estava dizendo assim: o que tem só dá para mim, para o meu filho. É um pouquinho de nada. Aí Elias disse assim para ela: pois eu lhe digo, em nome do Senhor Deus de Israel, se a senhora preparar o pão e trouxer primeiro para mim, durante todo o período de seca não vai faltar azeite nem farinha para a senhora. Uau! E sabe o que a mulher fez? Ela foi lá, preparou o pão e trouxe primeiro para o profeta. E o profeta comeu, e ela se encantou de ver que ainda havia mais farinha e azeite, e ela preparou para si, para o seu filho, e no dia seguinte havia mais, e no outro dia mais, e durante todo o período de estiagem não faltou alimento para aquela senhora. Eu me encanto quando Elias diz assim: eu lhe digo, em nome do Deus de Israel, se tiver fé e fizer primeiro para mim, não vai faltar para a senhora e para o seu filho. E uma mulher estrangeira, que certamente tinha pouco conhecimento a respeito do Deus de Israel, mas movida por uma fé, ainda que simples, meio ingênua, porém sincera,
ela atendeu o desafio e foi abençoada por Deus. Sabe uma das lições que eu tiro com isso? É que fora, irmãos, do nosso mundinho religioso, também existem pessoas que são tementes a Deus e são movidas pela fé. Cuidado para você não se tornar tão convencido ou tão convicto das suas ideias e tão empolgado com o seu meio religioso ao ponto de você ter uma visão preconceituosa e de desprezo para os que têm pensamentos diferentes e talvez até práticas diferentes, porém na realidade deles são sinceros no que fazem. Especialmente depois que passei a trabalhar na Novo Tempo, eu passei a enxergar isso de forma mais clara. E hoje eu me correspondo com muita gente que não é adventista. Mas permitam-me a franqueza, irmãos. Às vezes, parecem muito mais consagrados a Deus do que nós, do que eu mesmo. Uma mulher simples, mas quando sua fé foi desafiada, ela a exerceu e foi abençoada. Só que um detalhe, a Bíblia diz que o filho da mulher morreu, era uma viúva, e o seu único filho morreu. Doença e morte também chegam para os que têm fé. Os filhos de Deus não estão imunes às tristezas, às durezas, aos sofrimentos e perdas dessa vida. E a mulher com um filho morto chegou para Elias e disse: olha, meu filho morreu. Elias pegou o garoto, levou para um quarto assim na parte de cima da casa onde ele dormia, e ele fez uma oração que eu nunca tive coragem de fazer, apesar de já ter tido vontade. Elias orou pedindo a Deus que ressuscitasse o menino. Enquanto Elias estava orando, Deus fez a vida voltar à criança. E ele levou e apresentou à mãe e disse assim: aqui está o seu filho. E ela disse assim: eu sei que tu és um homem de Deus e que as palavras que estão na sua boca são palavras de verdade. Uau, que coisa, hein? Imagine você a alegria de Elias quando ele vê o alimento se multiplicando. Quando Elias vê esse menino se levantando, Deus atendendo de forma imediata a sua oração. O sentimento de gratidão, de louvor a Deus. Como deve ter sido maravilhoso ouvir aquela senhora com tanta sinceridade dizer assim: eu sei que tu és um homem de Deus. Eu já ouvi isso algumas vezes. Mas, cada dia que passa eu me convenço que ouvir isso de pessoas que me conhecem superficialmente é fácil. O desafio é ouvir isso da minha esposa que está sentada ali, das minhas filhas, dos meus genros, dos que convivem comigo no dia a dia. Os irmãos já repararam que o nosso maior desafio de viver a nossa fé dentro da nossa casa? Eu fico feliz quando alguém que pouco me conhece me diz assim: pastor, você é um homem de Deus. Mas eu fico mais feliz se eu notar que minha família me vê dessa forma, porque eles é que me conhecem. Se sua mulher lhe vê como um homem de Deus, se seu esposo vê você como uma mulher de Deus, se seus pais te veem como homem de Deus, mulher de Deus, se assim seus irmãos lhe veem, se assim seus filhos lhe veem, provavelmente você de fato é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas, se eles não te veem dessa forma, provavelmente você não seja mesmo. Porque quem convive com a gente dentro de casa é que nos conhece. O maior desafio para viver o nosso cristianismo é dentro de casa. A mulher convivendo com Elias não teve dúvida: tu és um homem de Deus. Bom, a história segue. A Bíblia diz que Deus chamou Elias e disse assim: Elias, volte a Acabe e diga que eu vou mandar chuva. Misericórdia de Deus, vendo o sofrimento do povo. E Elias foi diante de Acabe. E o rei Acabe disse assim para Elias quando viu: então chegou o perturbador de Israel. Aí Elias disse assim: não, senhor, perturbador de Israel é o Senhor. É por sua causa, seu varunca, seu homem mandado pela mulher, seu fracote, seu frouxo. É por sua causa que Israel está nessa condição, porque você permitiu que a idolatria entrasse e se proliferasse por todo o reino. Você é o perturbador de Israel, disse Elias. Não era fraco não, hein?
botar o dedo assim na cara do rei. E aí Elias disse assim: pois agora, vamos reunir todo o povo de Israel no Monte Carmelo. Deus determinou assim. E Acabe chamou o povo. E a Bíblia diz que houve uma grande concentração no Monte Carmelo. E Elias então se aproximou do povo e disse assim, eu vou ler esse verso, está aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 21. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Ei, até quando vocês estarão pulando de um lado para outro? Na versão mais tradicional da Bíblia diz assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. E o povo não falou nada. Se Elias estivesse hoje aqui no meu lugar, irmãos, olhando para vocês, olhando para a gente, o que ele diria? Ei, até quando você vai ficar sendo um fã e um admirador de Jesus e não um discípulo dele, um seguidor dele? Até quando você vai postergar, vai protelar a sua decisão de segui-lo para valer? Até quando você vai resistir aos apelos do Espírito Santo para você se entregar de uma vez, ser batizado e se tornar um crente assumido? Até quando você vai protelar? E você que já é batizado, até quando você vai viver esse adventismo nominal, formal, aparente, porém destituído de poder, de comunhão? Até quando você vai viver esse cristianismo infrutífero, inoperante, tímido e condescendente com o pecado? Até quando você vai usar Deus de acordo com sua conveniência, só na hora da sua necessidade, só quando lhe convém? Até quando? Até quando você vai permitir que a influência do mundo domine sua cabeça de tal forma que você fica assim um crente anêmico, devagar, quase parando, um morto-vivo? Até quando? Até quando você vai deixar esse mundo encher sua cabeça de lixo a semana toda, e aí você chega na casa do Senhor sábado, não tem nem condição de parar para ouvir a mensagem, porque está com a cabeça contaminada pelo mal do mundo, pelo lixo do mundo? Até quando? Até quando você vai pular de um lado para o outro, disse Elias. E o povo ficou em silêncio. E Elias disse assim, pois agora nós vamos levantar aqui dois altares, um para Baal e outro para o Deus de Israel. Vocês conhecem a história. Então os profetas de Baal se reuniram em torno do altar de Baal. E Elias disse assim, sobre o altar nós vamos colocar a lenha, colocar o animal morto, no altar de Baal e no altar do Senhor. E o Deus que mandar fogo do céu para consumir o sacrifício é o Deus que será adorado em Israel. E o povo disse, está bem, essa proposta é boa. E aí os sacerdotes de Baal começaram a clamar a Baal em torno do altar, pedindo a Baal que mandasse fogo do céu. E o céu estava azul, não havia nenhum sinal de fogo. Elias chegou até a tirar uma onda com eles, não foi? Elias disse assim, olha, vocês gritem mais alto, porque Baal deve ter muitos compromissos, sendo Deus, e de repente não ouviu vocês. Ou quem sabe fez uma viagem aí, clamem mais alto. E os trouxas dos sacerdotes de Baal foram gritando cada vez mais alto. E eles começaram a se cortar, diz a Bíblia. Uma coisa assim, macabra, muito esquisita. E chegou uma hora que Elias disse assim, parem com essa tolice toda. E ele se aproximou do altar do Senhor. E antes de orar, ele disse assim, joguem água sobre esse altar, sobre a lenha. Jogaram água. E Elias disse, segunda vez joguem mais, terceira vez joguem mais. Foi tanta água que, diz a Bíblia, foi preciso fazer uma vala para que a água corresse. Por que será que ele fez isso? Eu imagino para que depois não viessem alguns racionalizando, né? Alguns incrédulos, descrentes, céticos, dizendo assim, isso aí foi um truque.
Ele deixou os outros primeiro para que o sol, incidindo sobre essa lenha seca, isso aí gerou um processo natural de combustão, isso não teve milagre nenhum. Elias disse água, mais água, mais água. E quando tudo estava encharcado, Elias olhou para o céu e disse assim: ó Deus, revela-te a esse povo agora. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Elias ainda estava orando quando está escrito: desceu uma nuvem do céu, uma nuvem de fogo do céu na direção do altar. Consumiu o sacrifício, a lenha, reduziu as pedras a cinza e lambeu toda a água que estava em volta do altar. E nessa hora o povo clamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, que coisa linda! Como eu gostaria de ter visto isso. Mas eu imagino a alegria de Elias. Ele está orando e o fogo está descendo do céu sobre o altar. É Deus respondendo sua oração na hora. Irmãos, como é gostoso quando a gente recebe respostas imediatas às nossas orações, não é? Certamente alguém aqui tem uma história assim para contar. Mas olha, o que sela a verdadeira fé não é receber respostas imediatas às orações. Isso acontece e é legal. O que sela, confirma, autentica a verdadeira fé, é quando você não tem a resposta que você gostaria e ainda assim você permanece confiando em Deus. A fé bíblica genuína, ela não está centrada nas respostas de Deus, mas no próprio Deus. Responda a Deus como quiser responder, Ele continuará sendo o meu Deus. Eu sei que Ele tem todo o poder, eu sei que Ele me ama, Ele quer o meu bem, ainda que eu não compreenda. Louvado seja o nome do Senhor. A genuína fé, não se esqueça disso, está centrada em Deus e não nas respostas de Deus. Mas a resposta aqui foi tremenda, hein? Elias aproveitou que o povo estava voltado para o Senhor e disse assim: agora esses ímpios que estão aqui em nosso meio, eles merecem o juízo de Deus. E a Bíblia diz que todos os profetas de Baal foram mortos naquele dia. E aí Elias foi para o alto do monte, orou e pediu: Senhor, manda agora a chuva, conforme prometeste. E a chuva veio em abundância. Acabe foi para o seu palácio. E chegando ao palácio, ele contou a Jezabel, que não tinha ido para o Carmelo, o que havia acontecido lá. Como desceu fogo do céu, como todos os sacerdotes e profetas que ela tinha trazido lá da sua terra estavam mortos. E aí Jezabel se enfureceu. Coisa perigosa é uma mulher mandona enfurecida. Misericórdia. Jezabel ficou louca. E ela disse assim: pois eu vou... Chamou um criado lá, um servo, e disse assim: vá no profeta Elias e diga para ele que eu não me chamo Jezabel, se até amanhã nesse horário ele não estiver morto. A mulher era perigosa, era uma cobra venenosa, uma víbora. E cuidado, porque ainda existem víboras hoje. Lá vem a provocação. Mas assim como tem cobra fêmea, tem cobra macho também. Vamos cuidar com todas as cobras, irmãos. Bom, Elias recebeu o recado e disse assim: quem ela está pensando que é? Eu sou um profeta do Deus Altíssimo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi assim? Foi ou não foi? Foi não. Irmãos, Elias amarelou. Incrível, não é? Eu tinha um professor que dizia que o ser humano é um feixe de contradições. Como que nós podemos ser assim tão volúveis, não é? Tão inconstantes? Elias amarelou. Quando recebeu o recado, ele sentiu medo. Lembra? Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Você me dirá: mas um homem com tanta experiência com Deus, como pôde vacilar? E você? Você não já teve ou não tem tido alguma experiência com Deus?
e porque mesmo assim você às vezes vacila. Eu tenho orado e pedido a Deus: Senhor, me ajude a ser a pessoa que as pessoas pensam que eu sou. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero ser um artista, até porque eu não fui chamado para ser artista. Eu fui chamado para ser um evangelista. Senhor, me ajude a ser o que as pessoas pensam que eu sou. Quanta experiência com Deus você e eu já tivemos, mas nós somos tão fracos, não é? Quantas vezes nós falamos o que não devíamos falar, pensamos o que não devíamos pensar, fazemos o que não devíamos fazer. Quantas vezes, irmãos, nós vemos o que não devíamos ver, ouvimos o que não devíamos ouvir. Quantas vezes nós frequentamos lugares que não devíamos frequentar, nós comemos e bebemos o que não devíamos comer e beber. Quantas vezes nós vestimos o que não devíamos vestir. Elias ficou com medo. Eu vou ler aqui rapidinho. 1 Reis 19, verso 3. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Que coisa, hein? Louvado seja o Senhor, porque a palavra de Deus não esconde as fraquezas dos seus personagens, mesmo daqueles aos quais consideramos como heróis. Isso é conforto para mim e para você. Elias andou um dia inteiro pelo deserto, em seu medo, em seu desespero, em sua angústia. E diz a Bíblia que ele se assentou debaixo de uma árvore, estava cansado, com sono, mas antes de dormir ele orou e disse assim: Senhor, não dá mais, prefiro morrer. Alguém aqui já sentiu vontade de morrer? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, mesmo conhecendo a Deus como conhecemos, porque nós somos muito fraquinhos. Elias viveu aqui um momento de tristeza profunda, um tipo de depressão. E ele dormiu. Mas está escrito que um anjo veio e tocou nele e disse assim: ei, profeta, Deus mandou um pãozinho fresco para você aqui, quentinho, e tem também uma vasilha com água. E ele comeu, bebeu, dormiu de novo, estava cansadinho. E aí o anjo um pouco depois tocou nele de novo e disse: olha, é para beber mais, é para comer mais, porque com medão que o senhor está aí, o senhor vai parar é longe. Deus mandou aqui para lhe dar uma força. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Isso é Salmo 34, verso 18. Você está triste aí, numa tristeza profunda, talvez isso seja até depressão. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Deus não deixa você na sua depressão, muito pelo contrário. Deus fica com você. E muitas vezes, irmãos, Deus manda homens e mulheres, Deus manda anjos em forma de homens e de mulheres para cuidarem da gente, em nossa tristeza, em nossa dor. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, um irmão da igreja, um pastor, pode ser um médico. Deus sempre tem um jeito de cuidar daqueles que lhe são sinceros. Ei, disse o anjo, come, bebe mais, com o carinho de uma mãe, de um pai. E Elias comeu, bebeu, e vocês conhecem, Elias foi passar a noite numa caverna, e quando estava ali na caverna, está escrito que o Senhor lhe apareceu e disse assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus sabia que Elias estava com medo, Deus sabia que Elias estava fugindo, Deus sabe tudo. Toda vez que Deus faz uma pergunta ao ser humano, não é porque ele não saiba a resposta. O objetivo é levar a gente a refletir,
É como se Deus dissesse assim: ei, pensa um pouquinho aí. Ora, nós somos íntimos. Eu conheço você e você me conhece. Não tem razão de você estar aí nessa caverna do medo, da insegurança, do desespero. Ei, Elias, quantas vezes eu já estive com você, você comigo, a gente tem uma história juntos. Não há razão de você ficar assim. O que você está fazendo aí, filho? E Elias disse assim: ah, Senhor, o problema é o seguinte, fiquei só. Todo mundo lhe abandonou. E aí eu fiquei só e não dei conta, fui fraco na fé. A gente geralmente tem assim sempre uma desculpa legal para apresentar, não é? E essa desculpa, via de regra, envolve outras pessoas. Senhor, todo mundo lhe abandonou. E aí eu fiquei só, não dei conta. Cuidado com generalizações negativas, que têm sua origem no diabo. Cuidado com essa ideia de que ninguém mais é fiel a Deus. Não existe mais crente, não existe mais adventista que vive em santidade. Cuidado com essa ideia. Cuidado com essa ideia de que ninguém mais ama a Deus e não ama os semelhantes. Cuidado com isso. Cuidado com a ideia de que ninguém mais ora, ninguém mais lê a Bíblia, ninguém mais tem assiduidade na casa do Senhor. Cuidado com isso. Cuidado com essa ideia de que ninguém mais obedece com sinceridade, com determinação os mandamentos de Deus. Deus disse assim para Elias, depois das desculpas dele: pois saiba, Elias, de uma coisa, eu conservei em Israel 7.000 cujos joelhos não se dobraram diante de Baal. É como se Deus estivesse dizendo assim: Elias, não se vitimize. Eu sei que não tem sido fácil para você, mas não se vitimize, até porque você não é o único fiel que existe na terra. Eu tenho ainda aqui 7.000 cujos joelhos não se dobraram diante de Baal. Se não tem sido fácil para você, para eles também não. Mas assim como você tem vencido, eles também vencem. Então, Elias, cuidado, não se vitimize e não aceite generalizações negativas, porque eu ainda tenho o meu remanescente em Israel. E isso era a realidade no passado e ainda é hoje, irmãos. Me entristece muito viajar por esse país e ver a apostasia que campeia por toda parte no meio do povo de Deus. É muito triste, irmãos, ver o mundo entrando na igreja. Isso dói no meu coração, mas eu lhes digo com toda franqueza, o Senhor consola meu coração quando eu encontro por aí homens e mulheres que oram muito mais do que eu, que estudam a palavra de Deus muito mais do que eu, que são muito mais espirituais do que eu. E consola o meu coração, irmãos, quando eu vejo jovens, adolescentes, vivendo em santidade nesse mundo podre no qual nós estamos. Acredite, Deus ainda tem em Israel 7.000 cujos joelhos não se dobraram diante de Baal. Não aceite, não creia nas generalizações negativas relativas à igreja, porque elas têm origem no diabo. Aí Deus disse assim para Elias, verso 15, 19, 15. Então o Senhor disse a Elias: vá e volte ao seu caminho. Eu fiz dessa frase aqui o título da nossa mensagem: volte ao seu caminho. Deus estava dizendo assim: filho, eu não vim aqui para condená-lo, eu vim aqui buscá-lo. Eu não vim aqui machucar você, porque machucado você já está, fragilizado pelas lutas da vida, e agora corroído por sua fé que fracassou. Eu não vim aqui para machucar você, eu vim para encontrá-lo e resgatá-lo. Elias, volte ao seu caminho, volte ao seu ministério. Eu não desisti de você, eu ainda tenho planos para você. Saia dessa caverna aí, saia desse adventismo nominal, desse cristianismo fraco, infrutífero, inoperante. Saia dessa realidade, porque você não nasceu para isso, eu não chamei você para isso. Você tem experiência comigo e você sabe que não é aí que você deve estar. Volte ao seu caminho e siga o seu ministério. E Elias voltou, e voltou de um jeito tão intenso, que sua segunda experiência com Deus foi ainda melhor do que a primeira, depois desse momento de desânimo. Elias andou tão perto de Deus, que vocês sabem,
Chegou um momento quando Deus resolveu levá-lo para a sua eterna presença. Elias foi resgatado, foi trasladado, levado vivo para o céu, como um símbolo, um representante de todos os justos que estarão vivos na terra por ocasião da segunda vinda de Cristo e que serão levados para a presença de Deus e não passarão pela morte. Uau, tremendo, hein? Mas foi aquele que pediu a morte, foi. Deus foi encontrá-lo e disse para ele assim: eu não tenho morte para você eu tenho vida. E Deus tem vida para todos os seres humanos. Foi para nos dar vida que Ele veio e morreu em nosso lugar. Ele já morreu, irmãos, em nosso lugar. A gente não precisa morrer mais. É evidente que eu estou me referindo aqui à morte eterna, não é? A gente não precisa mais experimentar a morte eterna, a segunda morte, porque nosso Senhor já morreu em nosso lugar. E Ele morreu para que nós tenhamos vida. Louvado seja o nome do Senhor. E olha que coisa fantástica. Pouco antes de Jesus enfrentar a cruz, Elias foi ao encontro de Cristo, juntamente com Moisés, no Monte da Transfiguração. Vocês conhecem a história. Eles foram se encontrar com Jesus para confortar e dar força para o Senhor. Imagine, o mesmo Elias que um dia deprimido, triste, foi confortado pelo Senhor, agora está sendo usado pelo Pai para confortar o próprio Filho de Deus, que estava na iminência de passar pelo sofrimento da cruz. Elias certamente jamais imaginou que viveria um privilégio tão grande. Os sonhos de Deus para os seus filhos são muito maiores e melhores do que o que a gente pode imaginar. Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Eu sei que estou falando aqui para gente que é nova na fé, está talvez vivendo o primeiro amor, que esse primeiro amor continue por todos os dias da sua vida. Mas eu sei que estou falando aqui com gente mais velha de igreja, né? Eu fui batizado com 11 anos de idade e já passei dos 30. Então, vocês estão rindo, mas eu já passei mesmo. E, eu já estou há muito tempo nesse caminho, irmãos. E eu preciso muito que Deus me toque e me desperte. Porque é tão fácil adormecer na vida cristã, não é? É tão fácil viver um cristianismo nominal, fraco, inoperante. Você que está nesse caminho há mais tempo, ou há muito tempo como eu, que Deus use essa semana para falar de um jeito lindo ao seu coração e dizer que você é um filhinho precioso para Ele. Você é uma filhinha querida. Mesmo, inclusive, se você está hoje na caverna do desânimo, da tristeza, da apatia espiritual, o Senhor não desistiu de você. E Ele nunca vai desistir. Porque Ele ama você. Ele nos ama, bendito seja o nome do Senhor. Volte ao seu caminho. Deus tem planos para você. E se você volta, você pode viver uma experiência com Ele agora muito mais profunda do que antes. Até porque você já é uma pessoa mais amadurecida. Você sabe que não compensa afastar-se do Senhor. Deus nos abençoe. Vamos orar? Eu peço a todos que se levantem, por gentileza. Nós vamos ter um momentinho de silêncio agora, para cada um conversar um pouquinho com o Senhor, tá bem? Você fale com Deus o que você desejar falar. Abra um pouquinho o seu coração aí para Ele. E depois eu faço uma prece audível. Vamos orar.
Senhor, Pai querido, Tu sondas os corações e sabes todas as coisas, Senhor. Nenhum de nós é digno de estar na Tua presença, porque Tu és totalmente santo, Tu és perfeito, e nós somos pecadores tão imperfeitos, Senhor. Mas é bom saber que Tu nos olhas como um Pai de bondade e misericórdia olha para os filhos errantes. Recebe nessa hora cada um que se entrega a Ti, Senhor, com sinceridade. Quebranta o nosso coração, Senhor, para que nós paremos de fugir da Tua presença e sim corramos para os Teus braços de amor. Abençoa toda essa congregação, Senhor. Dos mais novinhos, os meninos e meninas que estão aqui, aos irmãos de mais idade, os novos na fé, os antigos na fé, para que nosso adventismo se renove, para que nosso cristianismo se fortaleça, para que todos sejamos discípulos e não apenas admiradores do Senhor Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, pelos que nos acompanham pela internet, os que estão nos ouvindo agora nesse sábado de manhã, já princípio de tarde, ou aqueles que assistiram essa mensagem em outro momento, ó Deus, Tu tens diversas formas e maneiras, às vezes impensáveis, de alcançar aqueles a quem queres abençoar. Por isso eu te peço nessa hora, meu Senhor e meu Deus, apesar de não ser digno, que Tu ouças as preces sinceras que saem de cada coração, no santo nome de Jesus. Amém. Amém.